Meus amigos, a crise chegou para uma das maiores produtoras de etanol e açúcar do Brasil, a Raízen, mostrando que existe uma verdadeira crise no setor de etanol e açúcar no nosso país. Uma empresa quase que centenária que empregava milhares de pessoas e movimentava a economia de uma cidade inteira, foi obrigada a encerrar as operações da usina histórica, a usina de Santa Elisa, em Sertãozinho, interior de São Paulo, e demitir mais de 2.000 funcionários de uma única vez. E pasmem, tudo isso não tem a ver com a má gestão da empresa, também não foi falta de demanda, foi por um único motivo: o ambiente de negócios no Brasil se tornou hostil, caro e sufocante demais para esse mercado. Mas sabe o que é mais curioso nessa história toda? A Raízen é controlada pela Cosan, a empresa do bilionário Rubens Ometo, o maior doador da campanha de Lula em 2022, meu amigo. Ele doou R$1 milhão para o Lula. Foi o primeiro empresário a ser recebido pelo Lula após a posse e mais. O próprio Lula declarou que iria virar garoto propaganda do etanol brasileiro, exaltando justamente o setor que agora está entrando em um verdadeiro colapso, meu amigo. Ou seja, até os amigos do rei estão quebrando nesse momento. Quando uma potência como a Raízen começa a desmoronar, isso acende um sinal de alerta muito grave. Mostra que o Brasil virou uma armadilha até para as grandes indústrias, que já têm estrutura, têm tecnologia e décadas de experiência. E, infelizmente, esse não é um caso isolado. Várias outras indústrias estão seguindo pelo mesmo caminho e é mais um capítulo de um país que expulsa as empresas, desestimula o investimento privado e premia a ineficiência estatal com mais burocracia, mais impostos e mais intervenção política. E esse é o custo Brasil. O custo Brasil aniquila a competitividade de qualquer negócio. E, para piorar ainda mais, o tarifaço do Donald Trump acabou com a última vantagem competitiva que o etanol brasileiro tinha ainda lá fora. E o resultado? Queda drástica nas exportações, fábricas fechando as portas, regiões inteiras entrando em colapso e trabalhadores no olho da rua. Essa é a fotografia real da economia brasileira em 2025, goste você ou não. E a pergunta que precisa ser feita, meu amigo, é a seguinte: se até a Raízen, parceira do governo, está quebrando, quem é que vai sobreviver ao ambiente hostil da economia brasileira, hein? Bom, meus amigos, vamos começar aqui o giro fazendo meio que uma timeline. Lá em 2022, tá vendo esse senhor aqui, ó? Esse aqui é o Rubens Ometo, ele é o dono da Cosan e a Cosan é a controladora da Raízen, exatamente essa empresa que tá fechando as suas usinas. Mas o bilionário, ele é conhecido como bilionário campeão do financiamento político, que fez uma doação generosa ao PT. Rubens Ometo, que já havia doado R$1 milhão ao partido, ao PT, em 2022 ele não ficou satisfeito, porque ele iniciou 2023 colocando mais R$1 milhão nos cofres petistas. Vai ser generoso assim lá longe. Esse negócio de dar dinheiro para político, meu amigo, tem muita coisa aí por trás. Mas o fato é que ele ajudou sim a eleger o Lula e ele foi o primeiro empresário a ser recebido por Lula. Primeiro empresário recebido por Lula doou R$1 milhão para o PT. Tá aí, ó, a generosidade sendo retribuída pelo Lula, o primeiro empresário a ser recebido lá. E o Lula também aproveitou para exaltar o etanol brasileiro e diz que vai ser o garoto propaganda da empresa de Ometo. Exatamente o garoto propaganda de quem? Da Raízen. Ou seja, o cara fez muito o L, doou R$2 milhões para o Lula, mas parece que a relação azedou porque um ano depois ele desfez o L. E olha só o que disse o Rubens Ometo, tá aqui ele novamente: estamos ferrados. Diz empresário que doou R$1 milhão para o PT. Estamos ferrados por quê, hein? Por que será? Vamos lá, vamos entender o que disse aqui o Rubens Ometo. Por que de uma hora para outra ele mudou a sua opinião com relação ao PT, hein? Acho que a gente está numa situação muito difícil. Cara, se está difícil por um bilionário, o que dirá para as pessoas comuns desse país, hein? Quando você é empresário e vê tudo o que está acontecendo, vê claramente uma política de partido. Agora que ele percebeu que o PT vai fazer sempre uma política de partido, colocando sempre a ideologia acima dos interesses da nação, agora que ele foi perceber isso, depois de doar R$2 milhões, que azar, hein? Uma política de partido de não reduzir gastos. Está muito fácil resolver. É só resolver o problema do déficit fiscal que tudo se assenta. Mas eles não querem fazer. Agora que ele foi entender que o Lula não está nem aí para esse negócio de déficit, de ter controle de gastos, de ter algum tipo de planejamento
para a economia brasileira. O que o Lula quer, meu amigo, é que o Estado desenvolva a economia, que não tenha empresas que ficam enchendo o saco pelo meio do caminho. E parece que caiu a ficha para o Rubens Ometo que ele foi usado pelo PT. E isso realmente dói demais, né? Abre aspas aqui para o Rubens. O que vai acontecer? Os juros vão subindo, os investimentos que todo mundo fala que vai ter em infraestrutura, a parceria pública-privada, não vai acontecer. Por quê? Porque o empresário que investir com essas taxas de juros vai quebrar. E é exatamente isso que está acontecendo com a nossa economia. Estamos, desculpe o francês, estamos ferrados, porque a alta administração do nosso país acha que está certo e não quer fazer nada. É uma pena, completou o bilionário que foi usado pelo PT, que doou 2 milhões de reais para o Lula, obviamente porque ele tinha um interesse por trás disso, e os interesses que ele tinha, o Lula não foi capaz de cumprir com a sua palavra. E o que está acontecendo nesse momento? As empresas do Rubens Ometo estão passando por uma série de dificuldades, tanto a Cosan quanto a Raízen. Raízen fecha a usina no interior de São Paulo, demite cerca de 2.000 funcionários numa tacada só. A empresa decidiu vender também 3,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar para pagar parte das suas dívidas, uma dívida bilionária, ou seja, a empresa está fechando, está vendendo todos os seus ativos para angariar recursos para pagar a dívida e vai parar de produzir o etanol no nosso país. Usina Heiser quebrou, rapaziada. Polícia. Ó, tudo parado. Dispensou em geral. Fiz igual Barra Mansa. Só vim encerrar a festa aqui, rapaziada. Dispensou todo mundo. Ninguém ficou nem pra contar a história. Olha o tanto de polícia. Só tudo fazendo exame aqui. Essa matéria que saiu aqui na Veja Negócios diz que a Raízen vende tudo e o mercado tá de olho. Pois é, cheirinho de recuperação judicial no ar. Nos últimos 6 meses, o papel negociado em bolsa desvalorizou cerca de 27% em 6 meses, meu amigo. É uma desvalorização muito forte. Na última semana, após o novo anúncio de desinvestimento, o papel caiu ainda mais 4%. Em março desse ano de 2025, a empresa anunciou uma dívida líquida, olha o tamanho da dívida da Raízen, de 34,3 bilhões de reais, quase 80% maior do que o mesmo período em 2024, ou seja, a empresa em 2025 entrou por uma espiral extremamente negativa. Por isso que ela está fechando usina, está fechando as portas, está mandando gente embora, vendendo tudo que tem para tentar bancar uma parte dessa dívida de 34 bilhões de reais. Ou seja, a aposta do dono da Raízen, do bilionário, de apoiar a campanha do Lula, de ajudar a colocar o Lula no poder, foi uma péssima aposta, hein? Bom, como você pode perceber, a crise da Raízen não é só um problema empresarial, ela é um retrato fiel da falência do ambiente de negócios brasileiro. A mesma empresa que recebeu promessas públicas de apoio do presidente da República, que tem como controlador o maior doador da campanha do Lula, que foi elogiada pelo próprio Lula como símbolo da nova economia verde, agora está fechando as portas, está fechando usinas, demitindo em massa e tentando sobreviver num cenário que virou um verdadeiro pesadelo econômico. A usina de Santa Elisa, fundada em 1936, não é uma fábrica qualquer, meu amigo. Ela é um marco no setor sucroenergético, um símbolo da força produtiva do interior paulista e agora virou mais uma vítima da soma explosiva entre intervenção estatal, perda de competitividade e desintegração comercial. O resultado, o que era um polo de exportação, virou uma bomba relógio de ociosidade, de dívidas e cortes de emprego. A crise da Raízen é o que acontece quando o governo joga contra o setor produtivo, aumentando impostos enquanto o mundo reduz impostos. Cria insegurança jurídica enquanto o capital precisa e exige previsibilidade e ainda bate palma para si próprio enquanto milhares de brasileiros entram na fila do desemprego. E agora que vem a grande questão. Se nem os aliados do governo, os bilionários
bilionários que ajudaram a colocar o Lula no poder, eles estão conseguindo manter as suas fábricas de pé? Que chance tem o pequeno empresário brasileiro, hein? A verdade é que o modelo econômico atual não sustenta mais nem os seus próprios financiadores. E ao invés de rever as bases desse modelo de governo, de econômico, o governo insiste em empurrar o problema para debaixo do tapete, jogando esse problema para frente. Aumenta o etanol na gasolina, dá incentivos artificiais que não resolvem o problema de verdade e transforma o país em um campo minado para quem quer produzir, para quem quer empregar e para quem quer crescer. Sertãozinho hoje é o retrato do que pode virar o Brasil amanhã. Cidades fantasmas, cercadas de promessas e políticas quebradas. Bom, e trazendo aqui alguns pontos de atenção, a Raizen está dentro de um mercado e a gente precisa entender esse mercado, o que está acontecendo com esse mercado nesse momento, hein? Bom, o Brasil produziu 36,8 bilhões de litros de etanol em 2024, exatamente o mercado onde a Raizen atua, o maior volume da história, uma alta de 4,4% sobre 2023, aqui são os dados de 2024, ou seja, no ano passado esse mercado estava indo de vento em popa, produzindo e produzindo muito bem, batendo um recorde aqui de produção, e mesmo com uma oferta recorde de produto de etanol, o consumo interno ele não consegue acompanhar, não consegue escoar essa oferta de etanol. Por quê, hein? Porque a paridade de preço etanol barra gasolina está em 65,3%, a maior desde 2010. Ou seja, não compensa abastecer o seu veículo com o etanol, porque é melhor colocar a gasolina, justamente por conta da paridade. Mas o governo, para tentar resolver esse problema, o que ele está fazendo? Ele está aumentando a quantidade de etanol dentro da gasolina, está misturando, batizando a nossa gasolina. Para tentar com essa medida meio que dar uma aquecida nesse mercado, mas não é o suficiente, não está sendo o suficiente, como a gente está vendo, acompanhando aqui nas informações. Em 2024, agora olhando para o mercado externo, em 2024 o Brasil exportou 1,9 bilhões de litros de etanol e teve uma queda de 25% em relação a 2023. Em 2023, foram exportados 2,52 bilhões de litros. Em 2024, 1,9 bilhões de litros de etanol. E em 2025, as exportações do etanol também continuam com o bico para baixo. E agora, com o tarifaço do Donald Trump, inclusive o etanol está sendo taxado com 50% do etanol brasileiro lá nos Estados Unidos, essa exportação tende a cair ainda mais em 2025. Desse total de exportação de 1,9 bilhões, 330 milhões de litros foram exportados para os Estados Unidos, o que representa cerca de 16,4% das vendas externas desse mercado. Ou seja, os Estados Unidos são sim um parceiro considerável para o mercado de etanol brasileiro e agora com a taxação, com o tarifaço, vai ser exportado menos etanol para os Estados Unidos. Esse volume equivale a apenas 1% da produção nacional, mostrando como o etanol direcionado ao mercado externo tornou-se marginal mesmo antes do tarifaço dos Estados Unidos. E se engana quem acredita que essa crise está acontecendo apenas na indústria do etanol, do açúcar. Não, meu amigo. Está acontecendo essa crise em toda a indústria brasileira e não é após o tarifaço apenas. E sim, desde antes do tarifaço, como a gente está trazendo aqui as informações, as empresas estavam patinando. O tarifaço foi a última pá de cal apenas. E agora toda a indústria brasileira está espalhando aqui o número de empresas que estão dando férias coletivas e estão demitindo em massa. Olha essa matéria que acabou de sair aqui na Gazeta do Povo. Às vésperas do tarifaço, empresas brasileiras demitem e dão férias coletivas. No Sul, o setor madeireiro anuncia demissões e antecipa férias por causa do tarifaço do Donald Trump dos Estados Unidos. O setor madeireiro, que concentra cerca de 90% da sua capacidade instalada nos 3 estados da região Sul, é um dos mais afetados. Na semana passada, a empresa Sudati, que produz compensados de madeira, anunciou o desligamento coletivo de 100 funcionários de 2 fábricas na cidade de Ventania e Telêmaco Borba, no Paraná. Outra empresa, na Braspínia, que fabrica produtos à base de madeira, 1.500 funcionários, mais da metade do quadro da empresa, entraram em férias coletivas pela mesma razão. Outra empresa paranaense, a Milpar, também fabricante de produtos de madeira, deu férias coletivas para 720 funcionários das unidades de Garapuava e Quedas do Iguaçu. Os trabalhadores atingidos atuam na manufatura de produtos voltados à exportação. A maior parte da produção da empresa é destinada ao mercado americano, que agora também está passando por uma série de problemas esse mercado. O setor madeireiro emprega
emprega aproximadamente 180 mil pessoas em postos diretos e em 2024 exportou 1 bilhão e 600 milhões de dólares para o mercado americano, cerca de 50% da produção nacional, segundo os dados da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente. De acordo com a entidade, alguns segmentos dependem exclusivamente dos Estados Unidos, com 100% das vendas atreladas ao país. A maioria dos contratos das empresas americanas estão sendo cancelados e muitos embarques do setor foram suspensos por causa do anúncio de novas tarifas e esse setor está sendo taxado. Empresas de siderúrgica também estão passando por problemas. Olha, empresas siderúrgicas paralisam atividades em Minas Gerais. Nesta segunda-feira, a Fergubel, localizada em Matozinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte, parou as atividades por 30 dias, colocando em férias coletivas todos os seus cerca de 150 funcionários. Nessa outra matéria que saiu aqui no Clique Petróleo e Gás, está dando destaque para um dos maiores cortes de emprego da indústria brasileira nos últimos anos. A Britânia demitiu 860 funcionários na Philco, em Manaus, e escancarou a crise na Zona Franca. Ou seja, demissões em massa estão acontecendo na nossa indústria em vários setores aqui no nosso país. Mesmo antes do tarifaço do Donald Trump, a situação já estava complicada e agora com o tarifaço dos Estados Unidos, cara, foi a última pá de cal. A nossa indústria pede socorro, os empregos pedem socorro, a nossa população pede ajuda e quem poderia resolver esse problema, na realidade, não está nem um pouco interessado em realmente resolver o problema. Por quê? Porque o nosso governo tem colocado a sua ideologia acima dos interesses do cidadão brasileiro. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações do nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Eu só trouxe algumas informações. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Eu quero saber a sua opinião diante disso tudo. Como que está o seu sentimento com relação à economia do Brasil nesse período que a gente está vivendo? Deixa a sua participação aqui no campo dos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, tudo que a gente trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então me ajude compartilhando esse conteúdo com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo no WhatsApp que você participa. Assim você me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.